Lindenberg Farias encaminhando emendas para o Paraná, só que só tem um problema. Lindenberg Farias é do Rio de Janeiro. Quem mora no Paraná é a esposa dele, Gleisi Hoffmann. Se teve bloqueio de bens do Valdemar, tem que bloquear tudo do Lindenberg e da Gleisi Hoffmann. Aí hoje, no mesmo dia que essas provas são publicadas, são levadas a público, busca e apreensão na casa do Lindenberg. George pede que Lindbergh seja investigado por emendas ao MST. É isso mesmo. O deputado federal Carlos Jordi disse que pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que investigue o deputado federal Lindenberg Farias. A petição foi feita porque o petista destinou 1,7 milhão em emendas parlamentares a 3 cooperativas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Paraná. Os recursos foram executados no ano passado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. As entidades beneficiadas estão em municípios que fazem parte da base política da deputada federal Gleisi Hoffmann, namorada de Lindbergh e ex-ministra das Relações Institucionais. Boulos cai nas mãos de André Mendonça. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, foi definido como relator da queixa-crime apresentada pelo pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, contra Guilherme Boulos. Na ação, Caiado acusa Boulos da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria em razão de declarações feitas pelo integrante do governo federal em publicações nas redes sociais. No vídeo, Boulos afirmou que Ronaldo Caiado e os bolsonaristas estão envolvidos com o crime organizado de Goiás. Decisão de Moraes inviabiliza a visita de Javier Milei a Bolsonaro. É isso mesmo. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de suspender visitas com finalidade político-eleitoral ao ex-presidente Jair Bolsonaro inviabiliza o encontro solicitado pela defesa do ex-chefe do executivo com o presidente da Argentina, Javier Milei. A visita estava prevista para 25 de julho, data em que o líder argentino também participará da Convenção Nacional do PL em São Paulo para declarar apoio à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro. O ministro determinou a suspensão do direito de receber qualquer visita por 30 dias e de receber visitas políticas até o fim das eleições, autorizando apenas a entrada de advogados, médicos e fisioterapeutas. Isso porque Moraes está como presidente do STF apenas há 48 horas, 2 dias. No primeiro dia, ontem mesmo eu gravei um vídeo sobre isso, Moraes manda para a CGU investigação sobre os aliados do Bolsonaro. Todo mundo que participou do golpe antidemocrático. Ele quer arrebentar com essas pessoas, como ele sabe que não pode mais interferir eleitoralmente, o objetivo dele é tornar o povo inelegível através de crimes imaginários, né, como a tentativa de golpe de Estado com as senhorinhas com a Bíblia debaixo do braço. Então, no seu primeiro dia, como presidente do STF, mandou para a CGU investigações dos aliados do Bolsonaro. Ele tá indo para cima, tá com sangue nos olhos. No segundo dia, parece que ele dormiu bem, acordou cheio de energia e já vai para cima do Flávio Bolsonaro. Olha aqui. Moraes marca depoimento de Flávio em inquérito de calúnia contra Lula. O Moraes vai colocar o candidato à presidência, que está em empate técnico com Lula, para ir na Polícia Federal e responder por ter criticado o Lula. Qual foi essa crítica absurda que o Flávio fez, que merece agora que a Polícia Federal, que não tem efetivo para investigar o filho do Lula... Eu vou fazer até... A Polícia Federal só conseguiu separar 10 pessoas para investigar o escândalo do INSS. Terabytes e terabytes de dados coletados, dezenas, centenas de pessoas sendo investigadas, 10 pessoas, 10. Aí, o que aconteceu com o resto da Polícia Federal? 80% da Polícia Federal está sendo usada para investigar pessoas que criticam o Lula. Aí os corruptos continuam roubando numa boa. Voltando aqui, Moraes marca depoimentos. O que foi que o Flávio disse que foi tão absurdo? Tá marcado aqui, pro dia 28 de julho, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro. 28. Que foi que, aqui,
Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas, armas, lavar dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Quando Maduro foi capturado, o Flávio Bolsonaro soltou isso aqui, ó, Lula será delatado. Embaixo, ele colocou, é o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional. Meu amigo, onde que ele está acusando o Lula de alguma coisa? Ele está falando que o Lula será acusado. O Flávio disse que o Lula será acusado, será delatado no futuro, porque o Maduro foi capturado e o Maduro, curiosamente, hoje nós tivemos aí essas declarações do governo americano falando sobre a fraude das urnas eletrônicas Smartmatic na Venezuela e falando sobre a interferência da China nas eleições americanas. Aí hoje, no mesmo dia que essas provas são publicadas, são levadas a público da fraude na Venezuela com urnas eletrônicas, da mesma empresa que deu alguma assessoria para o Brasil lá em 2012, 14, né? Posso falar mais do que isso, não vou preso? No mesmo dia, o Alexandre de Moraes decide que o Flávio vai ter que ser ouvido. O Flávio vai ter que ser ouvido pela Polícia Federal por falar que o Lula vai ser delatado. Enquanto o Lula xinga os outros candidatos. Cara, o que o Lula falava do Bolsonaro, vocês se lembram? Genocida, tudo que você puder imaginar, os parlamentares, a imprensa falava que queria Bolsonaro morto. Ninguém nunca teve que ir na Polícia Federal prestar depoimento. Aí o Alexandre de Moraes, hoje, decide isso. Cara, é brincadeira isso aqui, ó. A defesa do Flávio, de acordo com a PGR, embora não haja necessidade de todas as medidas sugeridas pela defesa, é necessário que se cumpra a oitiva de Flávio Bolsonaro. Oitiva, Flávio vai ser questionado por um delegado da Polícia Federal. Mas não tem efetivo para investigar o filho do Lula. Filho do Lula que recebia 300 mil reais por mês, não tem o policial federal para ajudar na investigação. Por quê? Porque eles vão estar investigando a crítica que o Flávio fez do Lula. O Moraes, escuta o que eu tô falando, essas próximas 2 semanas vão ser infernais. Moraes vai fazer de tudo para impedir Flávio, a direita, os bolsonaristas, todo mundo que trabalha para o fim da ditadura do judiciário agora vai se tornar alvo. Se prepare, porque vão ser 2 semanas terríveis, que é onde vem o fim do recesso e ele sai da presidência do STF. Eu vou dar uma de Lindbergh Farias agora. Eu vou fazer isso mesmo. Eu estou preparando, junto com o meu jurídico, uma peça para enviar ao STF, especialmente para o Flávio Dino. Uma peça pedindo uma investigação sobre as emendas destinadas pelo deputado federal Lindbergh Faria. Agora eu vou te explicar. Flávio Dino mandou fazer busca e apreensão, mandou dar medida cautelar contra o nosso presidente do partido do PL por estar encaminhando emendas sem estar no cargo, certo? E pediu explicação de 21 presidentes de partidos, porque eles estão fazendo sugestões de emendas sem ter cargo, ou seja, sem ter a prerrogativa de caminhar a emenda. E é uma coisa da política que todo presidente de partido faz. Aí, olha que curioso. A ministra Gleisi Hoffmann, ela foi ministra, certo? Ela saiu de deputada federal para assumir o cargo de ministra. Sendo assim, ela não podia mais encaminhar emendas. Ela não tinha mais a prerrogativa de encaminhar emendas porque ela estava na posição de ministra da Casa Civil. Todo mundo lembra disso. Até o Lula fez aquele evento sugerindo que tinha escolhido a ministra Gleisi Hoffmann porque ela era mulher e assim facilitaria a conversa entre homens. Uma mulher bonita. Pegou mal, lembra dessa história? Pois é. Daí me aparece Lindbergh Farias encaminhando emendas para o Paraná, só que só tem um problema. Lindbergh Farias é do Rio de Janeiro. Os votos dele estão no Rio de Janeiro. Quem mora no Paraná é a esposa dele, Gleisi Hoffmann. Estaria Lindbergh Farias encaminhando emendas a comando da Gleisi Hoffmann, que não tem a prerrogativa de caminhar emenda? Ou seja, aqui é exatamente o que o Flávio Dino acusa os presidentes de partido e o Valdemar Costa Neto, porém quem está fazendo é o Lindbergh Faria. E aí vem um agravante. É o Lindbergh Faria que se tornou hoje, no Brasil, o verdadeiro PGR. Tudo que ele manda o Alexandre de Moraes fazer, o Alexandre de Moraes faz. Inclusive, essa proibição do Flávio Dino de visitar o pai dele é um pedido do Lindbergh Faria. E a matéria? Assiste aí, toma suas próprias conclusões. Deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias mandou 1,7 milhão em emendas parlamentares suas para 3 cooperativas do MST no Paraná. As entidades beneficiadas...
tinha que ser pro MST, né? Grupo terrorista, que é a base de apoio da Gleisi Hoffmann, tá? São base eleitoral da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que tem um relacionamento com Lindbergh desde 2020. Como Lindbergh não tem base eleitoral no Paraná, há a possibilidade de que esse dinheiro tenha sido destinado a pedido de Gleisi. A ministra deixou a Câmara dos Deputados em março deste ano para assumir o cargo de ministra do governo Lula. Os 1,7 milhão de Lindbergh foram executados no ano passado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior do que o destinado por Lindbergh para o mesmo programa no seu próprio estado, Rio de Janeiro, que recebeu só 680 mil dele. Além do Paraná e do Rio, Lindbergh destinou recursos do PAA no Rio Grande do Sul, no valor de 896 mil. Isso faz do Paraná o estado que mais recebeu recursos de Lindbergh nessa rubrica. Eu te pergunto, por que um deputado federal está enviando emendas para outros estados e não o seu? Não tinha sido o próprio Flávio Dino que tinha proibido isso? Se eu não me engano, o Flávio Dino tinha proibido de um deputado, um parlamentar, enviar emendas para outros estados. As emendas foram divididas entre 3 cooperativas do MST no Paraná. A maior parte, 1.060.000, foi para a Cooperativa de Comercialização Camponesa do Vale do Ivaí, a Cocavi, em Jardim Alegre. Em abril passado, Gleisi Hoffmann participou de um evento no assentamento 8 de abril da Cocavi e destacou o trabalho da cooperativa em uma publicação nas redes sociais. A Gleisi participa de um evento no local, logo na sequência aparece a emenda do Lindbergh nesse mesmo local, no evento. Peraí, cara. Se teve bloqueio de bens do Valdemar, tem que bloquear tudo do Lindbergh e da Gleisi Hoffmann. Nós estamos enviando hoje para o Flávio Dino um pedido de investigação, um dossiê, para que seja investigado e as medidas sejam tomadas. Afinal de contas, Flávio Dino, você se tornou o nosso grande guerreiro da honestidade das emendas, da transparência das emendas. Se você mandou bloquear as contas do Valdemar por ter supostamente sugerido para a liderança e os deputados do seu partido que enviassem emendas para algumas prefeituras, o que dizer do caso do Lindbergh, que é um deputado federal que está enviando emenda para um outro estado que ele não tem base, que é a base da sua esposa, que não tinha emenda porque ela tinha abandonado o cargo de deputada para ser ministra. Busca apreensão na casa do Lindbergh. Imediatamente. A única forma do STF resgatar um pouquinho de credibilidade seria mandar fazer uma busca apreensão na casa do Lindbergh, pegar o celular dele e da Gleisi Hoffmann para ver qual é a conversa que os dois estavam tendo ali, que de repente dinheiro do Lindbergh começa a cair nas bases da Gleisi Hoffmann. Dinheiro público, dinheiro nosso, não é dele não, diga-se de passagem. E aí, Flávio Dino, vai agir ou vai continuar perseguindo só a direita? Agora é a hora do Flávio Dino mostrar ser imparcial. Ele não é agora o fiscalizador de emendas parlamentares? Pois bem, chegou a hora de fiscalizar emendas da esquerda. Olha ele aqui, lindinho da Odebrecht, mandou emendas parlamentares para o MST, aqui do meu Paraná, base eleitoral da Gleisi, sua namorada. Olha só. Flávio Dino acabou de determinar o bloqueio de 119 milhões das contas bancárias do presidente do PL, o Valdemar, porque, segundo o ministro Flávio Dino, o Valdemar utilizou emendas parlamentares que não eram dele. Segundo Flávio Dino, essa utilização de emendas parlamentares por terceiros é irregular. Então, o que dizer de emendas parlamentares do Lindbergh, que é do Rio de Janeiro, aqui para o Paraná, para a base eleitoral de Gleisi Hoffmann, que é sua namorada. E olhem só esse detalhe aqui, o Lindinho mandou 2 vezes mais de emendas parlamentares para o Paraná do que para sua própria base eleitoral, que é o Rio de Janeiro. E tem mais, mandou para o MST. Todo mundo sabe o que é o MST. MST é uma verdadeira organização criminosa e oficialmente nem existe, tá? O MST nem é uma instituição, nem é um órgão, não tem nem CNPJ. E todo mundo sabe que esse MST é intocável, só serve para invadir terra, só serve para incomodar e mais do que isso, só serve também
para esconder criminosos. Aqui no Paraná, todo mundo sabe disso. Tá lá, traficante escondido lá dentro, ladrão, praticou crime, corre para dentro de uma invasão do MST, porque nem a polícia vai lá. E o dinheiro público, o seu dinheiro público, financiando MST. Sabe por quê? Porque Gleisi Hoffmann será candidata a senadora aqui do Paraná. E o PT já está bancando o MST com dinheiro público para converter em apoio político para Gleisi. Por isso fica a indagação. Flávio Dino vai mandar a Polícia Federal bater na porta do Lindinho? Flávio Dino vai bloquear as contas bancárias do Lindinho por estar mandando emenda parlamentar para outro estado e para o MST? Nítido desvio de finalidade de dinheiro público. Tudo que o Flávio Dino vem dizendo estar combatendo. Agora é hora do Flávio Dino mostrar se é realmente imparcial. Ele, indicado ao STF pelo PT, tem vínculo com o PT desde a década de 80, agora é hora de mostrar se sua amizade íntima com o Lula vai interferir em ser um ministro imparcial. A própria matéria diz, o deputado Lindenberg Faria destinou 1,7 milhão em emenda parlamentar. Dinheiro aqui, ó, 1,7 milhão é dinheiro que será para a campanha da Gleisi. As entidades beneficiadas integram a base eleitoral da namorada dele, Gleisi Hoffmann, também deputada e ex-ministra do Lula. Nítido desvio de finalidade. Dinheiro público do Rio de Janeiro bancando MST aqui no meu estado do Paraná para que o MST faça campanha eleitoral para Gleisi Hoffmann. Eu não sei se o Flávio Dino vai querer investigar isso daqui, mas que eu vou peticionar para o Flávio Dino para que seja apurada essas emendas aqui, isso eu irei. Isso eu prometo para vocês. Eu irei sempre investigar cada centavo gasto de dinheiro público pelo PT. Eu vou marcar sempre muito em cima desse lixo desse PT, porque para mim essa gente só faz mutreta e maracutaia e não sairão do meu radar nunca. Eu vou marcar em cima disso daqui, vocês podem ter certeza disso. É por isso, inclusive, que eu sou o pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, para combater esse lixo da esquerda e combater a corrupção do PT. Tenho certeza que eu farei isso. Eu sou Jeffrey Chicchini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. O Toffoli é o patinho feio do STF, isolado pelo caso Master. Ele vagueia sozinho no lago, abandonado pelos patinhos que a mamãe Lula gosta mais, que são os demais ministros do STF. O patinho feio, Toffoli, ele anda sofrendo bullying dos seus coleguinhas depois que ele resolveu ter um cassino chamado Taiaiá dentro de um resort. E os seus coleguinhas, que também não são flor que se cheire, mas não chegam a tal ponto de despudor, digamos assim, acabaram isolando o coleguinha Toffoli. Diante desse cenário, eu, seguindo aqui a minha historinha infantil, digo que a mamãe Lula olha para o patinho feio e o reconhece como um dos seus e acaba tentando se aproximar. Mas não é por bondade, é porque a mamãe Lula, ela entendeu que o patinho feio pode ser o fiel da balança, sobretudo depois que o Toffoli se tornou ministro titular do TSE, e depois que Lula, entendeu que o Toffoli pode fazer a diferença, sobretudo se ele não votar com o PT, se ele começar a se aproximar da ala, acreditem se quiser, do Mendonça. Quem diz isso é a Folha, dentro de um movimento esquisitíssimo no STF, pode o Toffoli estar fazendo um jogo duplo, dando um recado para o Lula ao se aproximar de outros coleguinhas inimigos do Lula, como Mendonça, como o ambíguo Nunes Marques, como Fux e etc., e isso prejudicar o Lula. Um sinal importante a respeito dessa possibilidade é o voto recente do ministro Toffoli dentro do TSE, quando ele discordou dos seus coleguinhas mais ligados ao Lula e simplesmente ordenou liminarmente a perda do mandato do deputado federal Paulão do PT. Não sei porque todo mundo do PT tem sempre esses apelidos, né? Vicentinho, Paulão, nunca é um nome normal, mas enfim, determinou a perda do mandato
candidato e foi convicto nisso. Isso acendeu um alerta dentro do PT de que o Toffoli pode começar a fazer um jogo para lá do muro petista e está tentando agora se aproximar dele. Vamos aqui nos recordar que o Toffoli até ontem era alguém que o Lula queria ver pelas costas. O Toffoli foi aquele ministro que impediu o Lula de visitar o seu irmão quando ele faleceu. Até hoje o Lula tem uma mágoa grande do Toffoli. O Toffoli também é o ministro que até ontem o Lula queria que renunciasse para que ele, Lula, pudesse, junto do Messias, indicar também o Pacheco. Essa era a jogada. Obrigar o Toffoli a renunciar e o Lula indicaria o Pacheco, agradando o Senado, e o Messias, fazendo com que o Senado emplacasse os dois. Não deu certo, mandou só o Messias e se deu mal, como sabemos. Agora o jogo virou, parece que o patinho feio começa a ter a mamãe Lula de volta nos seus braços diante dessa situação. O Lula vai querer um aliado dentro do TSE para 2016, porque esse é o jogo. O jogo é esse. Depois eles falam que a politização é feita pela mídia, que a mídia fica dizendo que tem alas dentro dos tribunais, mas não. Os ministros se organizam por alas, essas alas são ideológicas e quando não interessa ao jogo político, eles mudam de lado e aí começam, vamos dizer assim, a fazer com que a sua ideologia seja tão mutável, né, que sirva para uma aproximação como essa. Então o Toffoli fez um jogo duplo, saiu do petismo e aí o petismo olha para ele e fala, não, volte para cá. E certamente isso vai também servir para o Toffoli se sentir blindado. Uma das possibilidades para o ano que vem, sobretudo com um Senado mais à direita, é que o Toffoli fosse rifado para que o Moraes não acabasse rifado. Se tiver que rifar algum ministro, que rife o Toffoli. Essa era mais ou menos a visão do Lula, a visão do próprio STF. É dessa maneira que eles estão pensando em se organizar. Se alguém tiver que ser impeachmentado, que seja o Toffoli e não o Moraes. Talvez com isso, com esse jogo duplo, o Toffoli consiga a aderência do Lula. Se o Lula se tornar um reeleito, talvez essa aliança possa fazer com que o Toffoli seja blindado, já que os seus coleguinhas querem rifá-lo no caso de algum dos ministros terem de sofrer um impeachment. Bom, o jogo está na mesa, as cartas estão aí, nunca se trata de justiça, nunca se tratou. Deixe o seu recado, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.